Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Guilherme. Eu vim deixar uma palavra de reflexão para a tua vida nesse dia de hoje, nessa noite abençoada, a qual Deus nos concede. Gênesis capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? E respondeu: Ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi. Meus irmãos, eu vim nessa noite trazer uma palavra de reflexão para a tua vida. Vim contar sobre um homem chamado Adão. Como todos nós conhecemos, Adão, marido de Eva. O que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é um homem que tinha ministério, um homem que tinha um chamado. Assim como a minha casa, a sua casa, a minha vida e a tua vida, nós temos um chamado e nós temos um ministério a zelar nessa terra. Quando Deus ele cria os céus e Deus cria a terra, e quando Deus vai colocando a ordem nas estrelas, nas luas, e Deus vai separando o mar, Deus vai colocando tudo, Deus cria tudo, e no sétimo dia, no sábado, a Bíblia nos diz que Deus ele descansa da tua obra que ele tinha feito. A Bíblia nos diz que Deus, ao construir o céu e a terra, Deus ao criar o céu e a terra, a Bíblia nos diz que Deus pega o homem do pó da terra. E Deus pega o homem do pó da terra, ou seja, Deus tinha uma obra, um chamado na vida daquele que não era nada, ou seja, do pó. A Bíblia vai nos deixando bem claro que Deus criou o homem do pó e da terra, para nos deixar bem claro assim, mostrando para mim e para você nesse dia de hoje, nessa noite: ei, você não é nada sem a minha presença, porque você veio do pó da terra e do pó voltará. A Bíblia nos diz que Deus ele chama o homem do pó e da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E vai nos dizendo a palavra do Senhor no capítulo 2, versículo 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então começamos a entender no capítulo 2, no versículo 8, que quando Deus ele cria ali, ele faz o jardim do Éden, Deus ele pega o homem que ele levantou do pó da terra, o homem a qual ele colocou fôlego de vida, o homem a qual ele tinha um chamado ministério, e coloca Adão no Éden. E a Bíblia vai nos dizendo que ali Deus já tinha preparado tudo para aquele homem, para futuramente a sua esposa e a sua família. Deus ele começa a mostrar para mim e para você mais ou menos assim: Adão, você tem um chamado, Adão, você tem um ministério, e eu vou cuidar de você, eu vou plantar tudo, eu vou deixar tudo para você, você não precisa se preocupar com nada, porque o alimento é eu que vou dar, as suas necessidades, Adão, é eu que vou suprir, eu só quero, Adão, a sua obediência. Talvez você pode pensar assim: eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, mas eu vou largar o meu emprego, como que eu vou sobreviver? Mas eu vou largar tudo, como que eu vou sobreviver? Aí Deus ele diz para mim e para você nessa noite de hoje: eu vou suprir as suas necessidades. Aquele a qual eu tenho um chamado, aquele a qual eu tenho um ministério, é eu que cuido, é eu que tomo conta, é eu que envio a provisão, é eu que supro a necessidade, porque quando Deus coloca Adão no Éden, Deus já tinha preparado tudo para Adão, Deus já tinha tudo para Adão sobreviver, tinha todos os alimentos, mas Adão não podia comer a árvore da ciência entre o bem e o mal, mas tudo ele podia comer, ou seja, Deus ele já tinha preparado tudo para Adão, ou seja, Deus já tem preparado tudo para a minha vida e para a tua vida, para a minha família e para a tua família. Então você não devemos se preocupar, Deus tem um chamado, Deus tem uma obra, Deus tem um ministério, então basta eu e você nós crer no chamado, porque Adão ele já tinha tudo preparado. Deus colocou Adão e falou assim, mais ou menos assim: Adão, aqui está, você tem um chamado, eu preparei tudo, não é diferente na minha vida, na tua vida, na minha casa e na tua casa. Quando Deus me chama e Deus te chama, quando Deus me chamou e Deus te chamou, Deus já preparou tudo, Deus já tem tudo preparado, varão e varoa. Não se preocupe, mas eu vou perder meu emprego. Deus me chamou e agora eu perdi o emprego. Deus mostrou para o pastor:
Senhor, que eu vou sair do emprego porque Ele quer me usar nessa face da terra, como que eu vou sobreviver? Assim como os passarinhos não precisam trabalhar para se alimentar, e Deus os alimenta, sim, Deus há de nos alimentar, porque se Deus nos chamou, Deus não vai nos deixar passar fome. Se Deus nos levantou, nos tirou do pó da terra, como Deus tirou Adão do pó da terra e não ia deixar Adão, e não deixou Adão passar necessidade, Deus não vai nos deixar passar necessidade, Deus não vai nos deixar passar fome, porque quem vos chamou e me chamou foi Deus, aquele a quem preparou tudo no Éden para Adão, aquele a qual preparou tudo para mim e para você. Talvez você pense assim, você está pensando aí, que prova que eu estou passando, que Deus é esse que eu sirvo, que ministério é esse que eu tenho pregado, vivido, mas Deus manda te dizer: eu cuido de ti, eu cuido da tua família, eu cuido da tua casa, varão e varoa. E a Bíblia vem nos dizendo, meus irmãos, que após colocar Adão, Deus cria Eva da costela do homem, e a Bíblia nos diz que ali se forma o primeiro casamento da Bíblia, Adão e Eva, e a Bíblia nos diz que tudo estava perfeitamente bonito, mas o diabo, ele não estava contente, ele não estava feliz, ele queria destruir aquilo que Deus criou, a obra de Deus na vida do homem, e assim não é diferente no dia de hoje. O diabo, ele tenta diversas vezes, diversas maneiras, destruir o chamado e o ministério que Deus tem na minha vida e na tua vida. E a Bíblia nos diz que quando Deus cria o homem, Deus cria Adão, Deus tira da costela de Adão a Eva. A Bíblia nos diz que a serpente, a mais astúcia que estava ali no meio, vem, pega a Eva sozinha e engana a Eva. E tudo que Deus tinha dito para Adão, Adão passado para Eva, a serpente faz com que Eva venha entender diferente. Ela distorce tudo aquilo que Deus diz e fala: come, que Deus não quer que você venha entender. Ela distorce tudo aquilo para enganar Eva. Assim não é diferente no dia de hoje. O inimigo tem levantado pessoas que se dizem de Deus para distorcer o evangelho, para fazer você sair da presença de Deus, distorcer a palavra, entrar, fazer uma lavagem na tua mente e te enganar. E a Bíblia nos diz que quando acontece isso, Eva é enganada pela serpente, Eva vai juntamente com Adão, os dois pecam. E a Bíblia nos diz que após pecar, a Bíblia nos diz que os dois morrem espiritualmente. E vai nos relatar no versículo 8, que eu diz no capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, e o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? Após Adão e Eva pecar, eles veem que eles estão nus, e eles ficam com vergonha daquilo que eles fizeram, porque o pecado causa isso, o pecado causa vergonha, o pecado causa escândalo, o pecado, a consciência da pessoa acusa ela, e a Bíblia nos diz que Adão e Eva, eles se escondem da presença de Deus. A Bíblia nos diz que Deus agora começa a passar pelo jardim do Éden e começa a falar: Adão, onde tu estás? Mas Deus é uma pessoa onisciente, presente e onipotente. Deus, ele sabia de tudo, Deus, ele estava vendo de tudo. Então por que, presbítero Guilherme, Deus fala: onde tu está, Adão? Aonde tu se encontra, homem de Deus? Aonde tu se encontra, homem a qual eu tirei do pó, a qual eu tirei do anonimato, enchi da presença, enchi do meu azeite? Aonde tu estás? Deus, ele estava querendo dizer assim, ó: ei Adão, aonde está você? Aonde está tu que eu tirei do pó, eu tirei do anonimato, eu tirei do chão e enchi da presença? Aonde tu estás? É isso que Deus, ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Ei profeta de Deus, ei varoa, ei varão, aonde tu estás? Aonde tu estás? Aonde está aquele a qual eu tirei do crime? Aonde está aquele a qual eu tirei do homicídio, do assassinato, da prostituição? Aonde está aquele que eu tirei do baile funk? Aonde está aquele a qual eu tirei das drogas, da bebida? Aonde está? Deus está atrás de você, profeta. Deus está atrás de você, varoa. Aonde tu estás? Deus está dizendo para você nessa noite. Você é qual Deus encheu da presença, Deus encheu da graça, Deus encheu do azeite, Deus encheu do fogo. Deus tirou você da onde ninguém acreditava. Deus tirou você da humilhação, da perdição, da droga, da cocaína,
cocaína, da bebida, da cadeia. Aonde tu está, profeta? Aonde tu encontra, varoa? É isso que Deus estava querendo dizer para Adão. Cadê tu, Adão? Cadê você, o homem a qual tem obra, a qual tem chamado, a qual tem ministério? Cadê tu? Porque tu se esconde? Cadê tu, varão? Cadê tu, varoa, a qual Deus chamou? Deus está atrás de você, varão. Eu não vim nessa noite trazer uma palavra para bater em você, porque talvez você está desanimado, cansado, pensando em desistir, pensando em parar, e eu vou vir aqui bater, fazer você desanimar mais ainda. Não, eu vim dizer, Deus está à procura de você, varão, porque Deus colocou na tua mão uma obra, um chamado, um ministério, assim como Deus tinha colocado na mão de Adão a responsabilidade de cuidar do Éden, assim como Deus colocou na mão de Adão a responsabilidade de cuidar de Éden, do Éden, do jardim do Éden, Deus colocou uma obra na tua mão, que você sabe qual é, varão e varoa. Deus tem um chamado, você sabe qual é, varão e varoa. Deus tem um ministério na vida de você, da sua família, aonde tu está, você que firmou uma aliança com Deus, Deus está atrás de você, mas não para bater em você, mas para trazer você de volta para a presença dele, para fazer você pregar e louvar o santo nome dele. Aonde tu estás, varão? Mas eu pequei, presbítero Guilherme, eu fumei, eu caí, eu desviei, eu traí minha esposa. Deus não olha para o seu pecado, mas sim para o seu arrependimento, porque Deus não é como o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Se tiver arrependimento, se tiver sinceridade, Deus recebe, Deus aceita o teu perdão. Deus não está preocupado com o seu pecado, e sim com a tua alma. Aonde está o varão a qual Deus chamou para pregar, a varoa a qual Deus chamou para fazer a obra? Onde tu estás? Deus pergunta nessa noite. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Deus, olhando, chama Adão: aonde está o varão que eu chamei para pregar, o varão para fazer a obra? E Adão vem e fala assim: Senhor, ouvi a tua voz e temi, me escondi. Ei, amado, Adão, ele pensa que assim eu vou esconder da presença de Deus. Ei, eu digo para você nessa noite: não se esconde do teu chamado, do teu ministério, porque Adão, ele temeu porque ele pecou, a consciência dele acusou, talvez o diabo estava dizendo na mente dele: ei, Adão, acabou seu ministério. É forte, irmão. Ei, Adão, acabou o seu chamado. Ei, Adão, Deus colocou algo na tua mão, você pecou. Aí se esconde do que você fez. Talvez você está assim, a sua consciência te acusa: eu pequei, eu errei, eu vou se esconder. Mas não tem como você se esconder do teu chamado, do teu ministério. Não tem como você esconder, porque Jonas tentou correr do teu ministério, Jonas tentou correr da tua obra, e Deus colocou ele dentro de uma baleia. Por muitas das vezes o profeta tentou correr, se esconder. Assim foi comigo na minha vida, eu tentei correr, tentei se esconder, mas Deus me chamou. Não tem como você se esconder do chamado, não tem como você se esconder do teu ministério, da tua obra, porque antes de Adão nascer, antes de Deus formar Adão, quando Deus criou os céus e a terra, Deus falou assim: façamos o homem, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo dizia: vamos fazer o homem para criar, cuidar da terra, vamos fazer o homem para dominar sobre todos os animais, répteis que tem na terra. Ou seja, varão, o que eu quero dizer, não adianta você se esconder, porque Adão, antes de vir na terra, Deus já tinha um plano, um propósito na vida dele, que era cuidar da terra. Ou seja, antes de eu e você nascer, Deus já nos tinha por profeta. De Jeremias capítulo 1 versículo 5, antes que formasse no ventre, Deus já nos tinha separado por profeta para pregar para as nações. Ou seja, não adianta eu e você se esconder do chamado do ministério, porque antes de eu e você estar na terra, Deus lá do alto céu já tinha firmado uma aliança conosco. Lá do alto céu, Deus já tinha decretado: eu tenho um chamado, um ministério na vida dele, na vida dela, e não adianta ele correr, ele esconder, porque eu vou concretizar o meu propósito na vida dele. Não adianta você se esconder, porque antes de você nascer, Deus já tinha um chamado, Deus já tinha um ministério, porque assim foi com Adão. Antes de Adão nascer, falou: façamos o homem. E Deus já tinha criado tudo, Deus já tinha formado tudo, meu irmão.
E Deus fala: façamos-se o homem. Era mais ou menos assim, ó: eu vou fazer o homem para cuidar naquilo que eu fiz. Eita, é forte. E antes de eu e você nascer, Deus, ele já sabia que você ia ser um pastor de igreja, que ia vir tentação, que o diabo ia tentar te derrubar, que o diabo ia tentar te parar. Por isso que Deus, essa noite, ele está vindo atrás de você e está dizendo: aonde tu está, não tem como você se esconder, porque eu te escolhi e eu te chamei, profeta. Levanta da onde você está, seja no Murisco, Esplanada, Parque Aeroporto, Estiva, Ipanema, Jardim Gacês, Parque São Luís, aonde tu está, Independência, seja onde você estiver, profeta, aonde você estiver, varô, profetiza de Deus, não tem como você se esconder. Talvez você fale: eu não vou mais. Talvez você abandonou a igreja, está dentro de um baile funk, num carnaval, não tem como te esconder. Deus há de pegar você no baile funk, no carnaval, porque Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que você morra no inferno. Deus tem um chamado ministério. Aonde tu está, Deus está à procura do varão e da varoa, a qual Deus tem um chamado. Eita, é forte, irmãos. É forte, irmãos. Deus me usou nessa noite para dizer para você: não se esconda aonde tu estás, porque Deus, ele criou o homem do pó da terra. A Bíblia nos diz que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, para você entender mais, Deus tirou o homem da onde ninguém acreditou que o homem pode sair. Deus tira o homem aonde ninguém tem a capacidade de tirar. É forte, irmãos. Deus trabalha aonde nenhum ser humano tem a capacidade de trabalhar. Somente Deus tem a capacidade de tirar o homem do pó da terra. Assim como Deus tirou o homem do pó da terra, Deus vai tirar você da prostituição, Deus vai tirar você da droga, da bebida. Sabe por quê? Deus tem um chamado ministério na tua vida. Antes mesmo de você vir na terra, foi do pó da terra que Deus tirou o homem. Foi do pó da terra que Deus tirou a minha vida, a tua vida. Foi da onde ninguém mais imaginava, da onde ninguém dava valor, onde ninguém mais acreditava, onde todos julgavam, onde todos falavam: já era, está perdido, não acredito na mudança dele. Tem um ditado que o povo diz: pau que nasce torto nunca se endireita. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, porque Jesus é o carpinteiro que está aqui nessa noite para endireitar a tua vida, para endireitar a tua casa, a tua família. Profeta de Deus, profetiza de Deus. Deus manda te dizer aonde tu estás, que eu tenho um chamado ministério. Receba a palavra de Deus nessa noite, receba a mensagem de Deus nessa noite, que você venha refletir que Adão tentou se esconder do chamado, e Deus falava: onde tu estás, eu estou te vendo, varão, eu estou te vendo, Adão, eu estou te vendo, Adão, eu te tirei, Adão, do pó, eu estou te vendo, Adão. Não adianta se esconder, meu irmão, minha irmã. Jesus está te vendo, está te chamando. Aonde tu está? Aonde está aquele a qual firmou uma aliança comigo? Aonde está aquele que firmou e falou: eu vou pregar o evangelho? Aonde está? Fique com essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.